situação. E imagina um cria de favela, mas um cria de favela mesmo, que a coisa mais cara que esse cria de favela tem é o iPhone 11, que ele roubou em Copacabana. Agora imagina esse cria em Paris, mano. É, filho, um cria de favela andando pelas ruas de Paris. E tudo vai começar com esse cria de favela chegando no metrô. Ele chega no metrô, ainda no Brasil, e aí ele já começa a sentir aquele clima de viagem, um friozinho na barriga, porque ele vai pegar avião, e aí ele começa a se soltar. Quando ele vai passar no detector de metal, que é pra ver se ele não tá armado, se ele não tá com nada, ele faz uma gracinha. Só que ele esquece que no aeroporto a parada é séria, mano. Não é um detector de metal igual de shopping, não. No aeroporto os caras levam tudo a sério. Aí ele passando no detector de metal, ele solta essa aqui, ó. Qual é, rapaziada? Pode me revistar aqui, pô. Deixei a pistola em casa mesmo. Nessa hora o metrô para. Todo mundo fica em silêncio olhando pra esse cria. O que ele falou é muito sério. Aí o segurança do aeroporto já agarra ele, joga ele no chão. Já vem outro segurança e algema ele. Aí ele tem que ficar com a cara no chão algemado, sabe? E aí o segurança começa a procurar a pistola que ele falou lá de todo jeito. E o cria de favela tenta falar que é só uma brincadeira, que ele não quis dizer aquilo sério. E os segurança do aeroporto estão caçando, sabe? E até que depois de umas porradas, o cria de favela tem que ficar de cueca pro aeroporto todo ver. Os segurança não acharem nenhuma pistola, ele é liberado. E aí ele pode viajar. Olha a loucura, ele ainda nem saiu do Brasil e já fez a primeira merda. Imagina quando ele chegar em Paris. Mas ele ainda tá dentro do avião. E nessa hora que ele tá dentro do avião, é uma sensação maravilhosa. Porque ele senta aqui na poltrona do avião, ele vê o quanto a parada é confortável. A aeromoça chega pra ele com várias comidas, sabe? Ele fica tipo um chefe, mano. E aí do nada o avião liga. Aí o barulho do motor do avião é muito alto, sabe? Ele já vai escutando assim de pertinho. E aí o avião começa a decolar. E nessa hora dá mó frio na barriga, porque você fica com mó medo. É a primeira vez que o cria de favela tá indo viajar de avião, mano. Ele tá aqui, ó, se tremendo todo. E aí o avião vai subindo, vai subindo. E chega uma hora que o avião tá tão alto que o avião fica acima das nuvens. O avião fica tão alto que nem pássaro mais passa. E aí nessa hora vai passando o medo do cria de favela. A aeromoça vem chegando com várias comidas assim pra ele comer, sabe? Ele vem comendo tudo no talento. E até que do nada o avião tem que passar por uma turbulência. Uma turbulência é quando tem aquelas nuvens pretas de chuva e o avião tem que passar dentro dela. E aí treme a pau toda. Moleque, o piloto do avião tem que ser sagaz essa hora, porque é vários raios caindo, sabe? O cria de favela já começa a ficar cheio de medo. O cria de favela olha assim da janela, moleque. É vários raios. O piloto desviando de todos os raios possível. O cria de favela já grita assim pro avião todo ver. Ué, piloto, pelo amor de Deus, tu não dorme nessa porra não, hein? Senão eu vou te caçar até no inferno, ouvi? E aí depois do avião tremer pra caraca, finalmente o avião sai da nuvem. E aí vem aquela paz. E nessa hora o avião do cria de favela já tá perto de pousar. E aí finalmente quando o avião pousa, que o cria de favela toca no chão, ele já tem aquele sentimento. Pisei no chão de Paris. Nessa hora não tem sensação melhor. Ele tá num lugar diferente, onde ele não entende nada que as pessoas estão falando. As pessoas não entendem nada que ele vai falar. E ele começa a reparar que o único brasileiro morador das casinhas é ele. Isso que é tirar onda. E aí ele já vai pro hotel, que ele vai ficar no hotel. Ele não vai dormir na rua. E aí ele chega assim no quarto dele do hotel. Quando ele vai abrir o quarto dele, ele vê que ele não tem uma chave pra abrir. É um cartão. Você bota um cartãozinho, faz aquele barulhinho, e aí ele consegue entrar no quarto dele. Aí ele chega assim, dá de cara com uma cama gigante branca, um quarto todo dourado. E nesse momento ele só quer uma coisa: dormir pra caraca. De merecedor. O cara ficou 6 horas no avião. Ele tem que dar aquela dormida pra mais tarde ele já acordar no pique. E aí depois dele ter dado uma dormida, o despertador dele começa a tocar. Ele acorda, são 8 horas da noite, e ele sabe que ele vai ter que curtir alguma festa em Paris. E ele vai saindo assim do hotel, ele vai andando pelas ruas de Paris. A primeira boate que ele vê, ele já entra. Ele não vai ficar procurando não. Quando ele chega na boate, ele repara uma coisa: que tem várias mulheres gostosas. É umas mulheres que não existem no Brasil. Então ele fica encantado. Ele fica olhando assim pra todo lado, sabe? Ele curte, se diverte bastante. Até que do nada ele vê uma loirinha. Uma garota toda loira com um vestido azul. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar nessa novinha. Ele vai conseguir falar com ela? Não. Ela não entende o que ele vai falar e ele não entende nada que ela vai falar. Mas ele vai chegar mesmo assim, porque ele é brasileiro e ele tem disposição. Ele já chega na gringa assim: oi, Fefé. A garota fica em silêncio. Aí, papo reto, tava te olhando ali, tá ligado? Porra, aí te achei muito gostosa. Papo reto, aí parou tudo.
A gringa não entende nada que ele tá falando. E ele fica lá se esforçando pra falar com a gringa. Até que começa a vir uma sombra no rosto da gringa. Ele começa a olhar aqui de canto de olho. Ele vê que tá chegando um cara muito forte. Um cara muito musculoso. E o cria de favela só torce por uma coisa: que esse cara não seja o namorado dela. Moleque, o cara fortão para do lado aqui da gringa, olha pro cria de favela e começa a falar um monte de coisa, sabe? E aí o cria de favela não entende nada. Mas o cara grandão começa a falar assim pro cria de favela. A boate começa a parar pra ver essa cena. E o cara grandão lá falando. O cria de favela começa a ficar em desespero. Vai apanhar em Paris. E esse cara grandão, ele é simplesmente o namorado da gringa. O cria de favela vai chegar em mulher casada em Paris. E aí o cara grandão começa a ficar mais irritado. E o cria de favela fica torcendo pra alguém separar aquela situação. O cara grandão tá chegando perto do cria de favela. Até que o cara grandão dá 2 passos pra trás, pega uma pistola e aponta pro cria de favela. No meio da boate assim em Paris. Como se fosse algo normal. Moleque, o cara grandão aponta assim pra cara do cria de favela. O cara grandão bota o dedo no gatilho, pronto pra atirar. O cria de favela já se entrega, já fecha os olhos e espera. O cara grandão fica assim apontado, até que do nada chega o segurança da boate. Aí o cria de favela fica mais feliz, né? Só que o segurança da boate vai em cima do cria de favela, sabe? Os seguranças expulsam o cria de favela e deixam o cara grandão armado. Mas nessa hora o cria de favela não entendeu nada. O cria de favela só vai pro hotel dormir pra amanhã ele acordar e pensar que tudo isso que aconteceu foi um sonho. E aí ele acorda. Ele olha que o relógio são 8 horas da manhã. Ele acorda, lembra da noite passada, a merda que deu, e ele só pensa: não, tudo isso foi um sonho, eu não vivi isso. E aí o cria de favela vai tomar um café na lanchonete. Quando o cria de favela entra na lanchonete, ele percebe que tá todo mundo olhando pra ele. Aí ele fica assim, sem entender nada. Ele até olha pra ver se não tá cagado, mas já é. Ele vai pedir o seu pãozinho com suco. Moleque, quando ele vai pedir o pãozinho com suco, a garçonete da lanchonete não atende ele. Ele fica aqui pedindo e a mulher finge que ele não tá ali, sabe? E aí ele não entende direito. Ele pensa que o problema é aquela lanchonete. Aí ele vai sair da lanchonete. Moleque, quando ele vai sair da lanchonete, um cara agarra no braço dele. Ele olha pra trás, olha pro cara que agarrou no braço dele. Ele vê que esse cara que agarrou no braço dele tá cheio de comparsa, mano. O que que ele faz? Mete-lhe um socão no cara e sai correndo. E aí o cria de favela vai correndo assim pelas ruas de Paris. E aí um cara que tava parado na esquina mexendo no celular, vê o cria de favela correndo. O cara olha pro celular, olha pro cria de favela e o cara vai atrás do cria de favela. O cara que tava fumando cigarro também, larga o cigarro e vai atrás do cria de favela. Fica todo mundo atrás do cria. E aí nessa hora, o cria de favela não vai procurar a polícia. Ele não vai chamar socorro. Ele vai pro melhor lugar do mundo, porra. O hotel que ele tava. Aí ele vem correndo assim, doido pra pegar o cartãozinho e entrar no quarto. Mas quando ele chega no hotel, o porteiro do hotel não deixa ele entrar, sabe? E aí os caras tão vindo. O porteiro não deixa ele entrar, ele tem que correr de novo. E aí o cria de favela vai correndo assim, até que ele vê uma loja. Ele só entra nessa loja sem olhar pra nada, sabe? E aí quando ele vai entrando assim, ele sente uma arma nas costas dele. Um cara botou uma arma no ombro dele. Aí ele vem virando devagarzinho. Quando ele olha pro cara, o cara tá apontando uma arma pra ele e ele vê que ele entrou numa loja de armas, porque as armas em Paris é liberado. Então existe loja de armas. E aí o cara tá assim apontando a arma pra ele. Ele fica olhando pro cara, até que o vendedor da loja de armas dá uma pistola pro cria de favela. E o vendedor da loja de armas explica pro cria de favela que ele fez a maior merda do mundo. Ele foi mexer com um traficante de Paris. O cria de favela chegou na mulher do chefe de Paris, sabe? O cara que comanda tudo lá. Aí o cria de favela segura a pistola que o vendedor deu pra ele. Só que o cria de favela é de favela, mas o cria de favela não sabe atirar não, mano. A única coisa que ele sabe é andar de moto. E aí ele fala isso pro vendedor de arma. E aí o vendedor de arma aponta uma moto assim pro cria de favela. O cria de favela olha, é uma PCX. Automaticamente o cria de favela já monta nessa PCX e sai saindo. E aí o cria de favela vai fugindo com a sua moto pelas ruas de Paris. Só que ele percebe que em todo lugar tem alguém querendo pegar ele, sabe? Até que o cria de favela olha assim pra um telão de prédio. E lá tá um vídeo do chefão de Paris. O cara que ele arrumou merda. Aí tá o anúncio dele. E nesse anúncio, o chefão de Paris manda o cria de favela ir até ele. Aí o cria de favela tá cansado de fugir, sabe? O cria de favela vai em direção ao chefão de Paris, mano. Olha a loucura. E aí quando o cria de favela chega onde o chefão de Paris tá, é um lugar escuro, sabe? O cria de favela não enxerga nada. Só que aí do nada os soldados do chefe de Paris já agarram o braço assim do cria de favela. Aí o cria de favela já fica olhando assim pro chefão. Fica os dois frente a frente. E aí o chefão dá 2 passos pra trás, pega a pistola, olha pro cria de favela. Só que o cria de favela não é bobo. Ele sabe que existe uma regra que todo chefe respeita. E é a regra do mano a mano. Ou seja, o cria de favela chama o chefão pro mano a mano. Porrada a porrada. Se o chefão não for, os soldados do chefão vão pensar que o chefão é fraco. Aí o que o chefão faz? Olha pro cria de favela e aceita, mano.
mano. Aí o chefão tira uma arma, tira uma faca, tira o machado, o chefão fica todo sem arma. E aí o chefão arma a guarda pro cria de favela, o cria de favela se solta dos soldados do chefão, e aí o cria de favela não sabe nem armar direito, sabe? O cria de favela arma aquela guarda de maluco, aquela que fica mexendo no pescoço assim, sabe? Como se ele fosse arrumar alguma coisa. Moleque, o chefão fica olhando nos olhos do cria de favela, o cria de favela fica assim se tremendo de medo, e o cria olha o chefão chegando mais perto, o chefão tá chegando mais perto do cria, até que o cria de favela dá 2 passos pra trás, bota a mão no bolso, pega a pistola que o vendedor de arma deu e mete-lhe vários tirão no chefe de Paris. Qual é, rapaziada? Eu vim contando a história toda e eu esqueci do mais importante, de pedir um like pra vocês. Se vocês puderem, mano, deixa aí, valeu?